Fala aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura, estamos aí de volta com o canal Fé com Inteligência. Eu quero antes de mais nada pedir desculpas àqueles que nos acompanham há um pouco mais de tempo, pois nos últimos 2 meses ou um pouco mais, eu acabei deixando de gravar novos vídeos, novos conteúdos, porque eu tive que me ausentar um pouco para estudar para o concurso que eu fui prestar e não dava para conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Peço desculpas, mas agora vamos então tentar retomar o fluxo normal. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito de uma curiosidade bíblica que em um primeiro momento você pode achar que não seja tão relevante, mas eu tenho certeza que quando você ler novamente o Novo Testamento, você vai ter uma visão diferente a respeito dos personagens que estão ali sendo tratados. E o assunto do vídeo de hoje é a família de Jesus. Mas antes, roda a vinheta. Provavelmente em algum momento você já deve ter ouvido alguém dizer que dos discípulos de Jesus, alguns também eram seus irmãos. Mas na verdade não é bem isso que a Bíblia nos diz. Mas antes de falar a respeito da base bíblica que sustenta essa posição, tem um outro ponto correlacionado, o qual eu não quero me aprofundar demais, que ele fala a respeito da virgindade perpétua de Maria. Na verdade, essa é uma corrente mais da linha católica, mas que não encontra respaldo bíblico nenhum para ser sustentada. Na verdade, o que a gente vê mais é uma tentativa de defender o contrário, mas não de mostrar na Bíblia o que eles sustentam. Veja bem, o que há de profecia a respeito do nascimento de Jesus? Que ele seria concebido por uma virgem. E Maria realmente foi até o momento que ela teve Jesus. E nós temos ainda o respaldo disso na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 1, versículos 24 e 25, que diz assim: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Ou seja, a Bíblia diz que José não teve relações com Maria até o momento que Jesus nasceu. Tanto que a gente vê que o resultado disso mais à frente no próprio livro de Mateus é que Jesus ele tinha irmãos. Ele só poderia ter irmãos se estes viessem de Maria e não de José. Por quê? Porque Jesus nasceu através do ventre de Maria, mas não veio da semente de José. Então ele não poderia ter irmãos vindo da parte de José, porque Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, para ser irmão de Jesus, eles precisavam ser filho de Maria. E para ser filho de Maria, Maria então tinha que ter tido mais filhos com José, certo? Além disso, as próximas menções que são feitas a respeito de Maria no decorrer dos evangelhos não a classificam mais como Maria, mãe de Jesus, mas classificam como Maria, mãe de Tiago, ou Maria, mãe de José, ou Maria, mãe de José e de Tiago. E isso não faz com que esta Maria seja considerada outra pessoa que não seja a mãe de Jesus. Até porque, em Marcos, no capítulo 6, versículo 3, que nós vamos ler agora, mostra exatamente que dos irmãos de Jesus estavam exatamente Tiago e José. Vamos então lá à leitura do versículo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, aqui eles estavam falando a respeito de Jesus. Jesus então não era o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui as nossas irmãs, ou seja, então ainda referência às irmãs. Então quer dizer que Maria, além de ter tido os 4 filhos homem, ainda teve irmãs. Agora então nós vamos ver 3 referências que são feitas à escolha dos discípulos, e nós vamos então comparar alguns nomes, porque nós vemos aqui nomes muito comuns e repetitivos dentre os irmãos de Jesus. E às vezes, quando nós vemos aqueles discípulos que foram chamados por Jesus, dá-nos a impressão de que eles eram os mesmos irmãos dele que estão sendo descritos aqui. E isso não é bem verdade. Então, há 3 referências, cada uma em um evangelho. Eu vou tentar deixar elas aqui do lado para vocês irem acompanhando à medida que eu vou falando, para vocês verem as informações que são dadas a respeito desses discípulos, para diferenciar quem é quem. Então vamos ao primeiro irmão de Jesus para ver se também ele era seu discípulo. E o nome dele era Tiago. Dos 12 discípulos que foram chamados por Jesus, apenas 2 se chamavam Tiago. Isso está lá em Mateus 10, versículos 2 e 3. Eu vou deixar marcado aqui do lado a referência a eles.
E lá então fala que um dos Tiagos ele era filho de Alfeu e o outro era filho de Zebedeu e também irmão de João. Mas não falam em nenhum Tiago que era filho de José. O próximo irmão é José. E dentre os discípulos que foram chamados por Jesus, nenhum deles se chamava José. O outro irmão de Jesus é Judas. Aí nós temos então agora mais dois Judas dentro dos 12 discípulos de Jesus. Então será que dentre esses dois Judas, algum deles era irmão de Jesus? Nós vamos ver que um deles era Judas Iscariotes, né, o mais famoso, que foi quem traiu Jesus, entregando ele na mão dos sacerdotes da época para que ele fosse executado. E nós vamos ver lá em João capítulo 6, versículos 70 e 71, que diz assim: Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então veja que Judas Iscariotes ele era filho de Simão Iscariotes. Obviamente, por não ser filho de José, então também não era irmão de Jesus. Quanto ao outro Judas, ele é referido como filho de Tiago, como está escrito lá em Lucas 6,16. Está aqui marcado aqui do lado também. O último irmão de Jesus é Simão. Dentre os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus, 2 deles se chamavam Simão. O primeiro, Simão Pedro, como muitos já conhecem, na verdade até mesmo foi Jesus que deu o nome para ele de Pedro, pois ele se chamava Simão, mas ele é descrito como irmão de André. A lista que está lá em Marcos 6, versículo 3, não há referência a André como sendo irmão de Jesus, nem como filho de Maria. Então a gente descarta a hipótese de Simão Pedro ser irmão de Jesus. O outro Simão que é citado é o Simão Cananita, que é dito em Mateus e Marcos, e ele é chamado como Zelote lá no livro de Lucas. Mas tanto a referência como Cananita, tanto a referência como Zelote, significava a mesma coisa. Na verdade, era uma seita judaica que tinha na época, de combate ao governo de Roma sobre Israel. Porque naquele período histórico, era Roma que governava sobre Israel, então Israel estava meio que acuado, tendo que pagar muitos impostos, então eles não gostavam do governo de Roma sobre eles. Né? Tanto que quando Jesus veio, eles esperavam que ele que fosse assumir o reinado e ia tirar então os romanos do poder. E não foi bem o que aconteceu e nem isso que Jesus ele veio propor. Então, esse Simão fazia parte então dessa seita, e também não pode ser confundido muito com o irmão de Jesus, até mesmo porque não há nenhuma menção a respeito desse tipo de papel social, vamos dizer assim, do irmão de Jesus a respeito da militância naquela época. Além disso, há uma outra referência bíblica que mostra que os irmãos de Jesus não eram seus seguidores. Isso, por exemplo, nós vamos ver lá em João capítulo 7, versículos 3 até o 5. Diz assim: Os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Ou seja, com essa fala dos irmãos de Jesus, mostrando discípulos na terceira pessoa, dizendo para que ele se mostrasse para os seus discípulos aquilo que ele sabia fazer, então mostra que eles não estavam incluídos dentro dos discípulos. E também no versículo 5 mostra que eles não criam em Jesus. Então ninguém segue alguém que não crê nele. Então é uma evidência bem forte também mostrando que os irmãos de Jesus, eles não eram seus discípulos. Outra referência que também respalda que os irmãos de Jesus eles não criam nele, que eles não participavam daquilo que Jesus estava fazendo, está lá em Mateus no capítulo 12, versículo 46 até o 50. Diz assim: Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, aqui mostra que enquanto Jesus ele estava pregando, os irmãos e a mãe dele não estavam ali no meio do grupo que estava ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam lá fora e estavam ainda pedindo para que Jesus fosse atendê-los. Mas Jesus, então, ele responde da seguinte maneira: Meus irmãos, mãe, família,
aqueles que estão me ouvindo aqui enquanto eu estou pregando e anunciando as coisas que eu ouvi de Deus. Então veja bem o seguinte, se os irmãos de Jesus eles fossem realmente os seus discípulos, ou algum deles fosse seus discípulos, eles estariam no meio do grupo que estava ouvindo Jesus, e não no grupo que estava lá fora esperando para que Jesus pudesse atendê-los. Esses versículos ainda reforçam o que eu havia dito no início do vídeo, pois aqueles que defendem a virgindade perpétua de Maria dizem que os irmãos que são tratados aqui não queria dizer respeito a irmãos biológicos de Jesus, mas irmãos por professarem a mesma fé. Só que se eles professassem a mesma fé, eles estariam dentro daqueles que ouviam Jesus pregar. E como Jesus mesmo ele apontou que os irmãos deles estavam ali dentro. Aqueles que estavam lá fora não eram irmãos. Se eles não eram irmãos da fé, eles eram irmãos biológicos. Correto? A minha intenção aqui com esses assuntos não é causar atrito entre católicos e evangélicos ou qualquer outro tipo de denominação, mas é fazer com que a verdade bíblica ela prevaleça acima de doutrinas que muitas vezes são criadas por homens e elas infiltram dentro da igreja. Vai ter momentos que eu vou chegar aqui também e falar de coisas que acontecem dentro da igreja evangélica que estão fora do que a Bíblia diz. Mas agora, nós temos que entender que antes de ser católico, antes de ser evangélico ou de qualquer outra coisa, nós somos cristãos. E aqueles que são cristãos, eles devem se preocupar muito mais com o que está escrito na Bíblia do que aquilo que é ensinado pelos homens. Até porque, se a gente observar lá em Apocalipse, nós vemos Jesus ele elogiando a igreja por ela ter tirado o ensino, a doutrina dos nicolaítas que estava se infiltrando na igreja. Ou seja, se havia doutrinas naquela época que eram antibíblicas que estavam sendo infiltradas, quanto mais existem nos dias de hoje. Agora, se nós não tomarmos uma postura e tirarmos esses ensinos que são heréticos, que não estão dentro do que a Bíblia nos diz, nós vamos acabar seguindo uma direção totalmente oposta à que Deus quer nos conduzir. Nós precisamos ter esse cuidado para nunca deixar com que o ensino dos homens prevaleça sobre o ensino de Deus. Um ponto importante que eu não posso deixar de comentar é que parece que após a morte e ressurreição de Jesus e o aparecimento dele para os seus discípulos, a postura da família de Jesus ela sofre uma alteração. Os irmãos de Jesus que antes não criam nele, parece que agora eles estão mais engajados no Evangelho e na obra que Jesus havia começado a fazer já naquele tempo. Então nós vemos um reflexo disso lá em Atos, no capítulo 1, versículos 13 e 14. No 13 ele vai falar mais ou menos a respeito dos apóstolos que eles juntavam-se para orar, e aí no 14 ele continua dizendo o seguinte: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Talvez você pense que a mudança na postura deles foi apenas no que diz respeito à oração, pois agora eles estavam se reunindo para orar. Mas na verdade a gente vê que essa transformação ela foi um pouco mais longe. Porque se nós olharmos, por exemplo, a carta de Judas, nós temos então provas claras de que quem escreveu essa carta não foi nenhum dos dois Judas que era discípulo de Jesus. Primeiro, por causas óbvias, que ele suicidou, que era o Judas Iscariotes. E o outro Judas, ele também não é o autor da carta. Primeiro porque a referência que o próprio autor faz na carta ao iniciar ela, como você pode ver lá em Judas no primeiro capítulo, versículo 1, afinal é a carta só de um capítulo, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ou seja, aqui o escritor nos dá uma pista de quem que ele é. Ele, no caso, é irmão de Tiago. E onde nós encontramos na Bíblia uma referência que mostra que há um Judas que ele seja irmão de Tiago? Exatamente lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, onde diz que dos filhos de Maria eram Tiago, Judas, Simão e José. Ou seja, Judas e Tiago. Agora, talvez você ache então que isso seja pouco. Então, veja então o verso 17, o que ele diz. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, ele fala agora dos apóstolos de Jesus. Por acaso Judas era um dos discípulos de Jesus? Não era. Então, por ele não se incluir dentro dos discípulos, isso também é mais um elemento que mostra que esse Judas que estava sendo relatado era o irmão de Jesus, também filho de Maria e irmão de Tiago. Além de Judas, possivelmente Tiago, irmão de Jesus, também seja um dos autores de cartas do Novo Testamento, no caso a carta que leva o seu nome. Nós não podemos atribuir ela a Tiago, filho de Zebedeu, que geralmente andava mais próximo de Jesus, com João também e com Pedro, porque na verdade esse Tiago ele foi um dos primeiros mártires da igreja, morto, segundo historiadores, por volta do ano 44,
depois de Cristo, e a carta foi escrita provavelmente em torno dos anos 50 depois de Cristo. Então sobraria somente Tiago, filho de Alfeu, e Tiago menor, né, como é dito em alguns casos na Bíblia, que era o irmão de Jesus. Aí, olhando pela questão da forma de escrita da carta, a forma que era mais direta de ser dita, com bastante ordens claras a respeito do que fazer e o que não fazer, então historiadores também acreditam que não seja Tiago, filho de Alfeu, e sim Tiago, irmão de Jesus, o autor da carta que leva o seu nome. Então nós vemos que a mudança na postura dos irmãos de Jesus após a sua morte não foi algo simplesmente superficial, pois agora eles se tornaram referência na sua época para o ensino da palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, tem alguma sugestão a fazer, achou interessante essa curiosidade, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou estar acompanhando todos eles. E nós nos vemos então na próxima semana. Que Jesus te abençoe e até mais.